Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano. Eu invisto em ações e faço day trade há pouco mais de 10 anos. E se não tivesse vivenciado toda essa experiência na prática, eu até iria achar isso meio que uma loucura, né? De entrar no mercado e começar a trabalhar dessa forma. Eu não só vivenciei, né, como vi muitas pessoas recentemente passarem por este processo de conquista, né, da primeira operação e de sucesso na Bolsa de Valores também. Tá? Meu nome é Alessandra, tenho 38 anos, sou CLT e no meio da pandemia eu entrei nessa febre de Bolsa de Valores, day trade. Fiz alguns cursos de análise gráfica, suporte e resistência, que é o que eles mais ensinam, mas eu percebi que eu não estava ganhando a consistência que eles prometiam. Então, quando eu estava quase desistindo, eu conheci o Cris. E o Cris me apresentou a leitura de fluxo. Aí sim foi uma virada de chave, porque eu comecei a entender cada parte do mercado, cada detalhe, tudo o que estava acontecendo. E aí sim eu fui ganhando a consistência. Meu nome é Urminda, eu tenho 65 anos, eu sou aposentada. Eu conheci o Cristiano há 1 ano e meio através da minha amiga. E quando eu o conheci, eu não entendia nada de mercado financeiro, nem de bolsa de valores, muito menos de informática. E o Cris, ele me ensinou a leitura de fluxo, o simples que funciona. Nesse 1 ano e meio, eu já faço minhas operações com tranquilidade. Adriano Marques, tenho 40 anos, sou professor da rede estadual há 15 anos. Em março de 2021, eu encontrei um curso sobre operações day trade. Tive iniciativa em junho de começar a operar no mercado. Contudo, após as primeiras operações, percebi que não tinha consistência nas operações, não sabia fazer as entradas corretas. Foi nesse período que eu conheci então o Cristiano. Após algum tempo, né, tendo essas aulas com o Cristiano, eu percebi que tive ganhos significativos no conhecimento, principalmente sobre análise de fluxo. Eu pude aí começar a fazer as minhas operações de forma segura e eficaz. E eu vou passando para vocês aqui, ó, vou falar um pouco da minha experiência de mercado, né? Mais de 10 anos de mercado, né? A gente vem operando aí desde 2008 mais ou menos, aí a gente vem investindo em ações, fazendo algumas coisinhas aí, né? Mais de 6.000 horas de mercado, de tela de mercado, certo? Acompanhando o mercado subindo e descendo o preço, os movimentos dele. E essas 6.000 horas faz parte também do meu aprendizado, do meu estudo, né? Para eu poder aprender day trade também, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Muitas pessoas operam hoje, fazem operações em cima de uma estratégia, em cima de uma teoria que alguém passou, né? Só que ela não tem a certeza de que caminho o mercado vai tomar. Então é sempre muito pega de surpresa, né? O mercado vira, estopa, fala, poxa, o que aconteceu? Estopei na venda, tentei entrar numa compra, estopei de novo. Então eu aprendi a tradar, eu aprendi a operar prevendo isso, entendendo o que o mercado me mostrava, né? Então talvez esse seja o pulo do gato mesmo, o meu diferencial em operar. Eu opero com tranquilidade, eu opero com segurança. Quem me vê operando sabe como que funciona, eu não fico estressado, eu não fico nervoso. Eu tô ali, tô calmo, tranquilo, olhando o que está acontecendo com o mercado e vou tocando o barco, né? Talvez essas mais de 6.000 horas de mercado que venha colaborar, né? Já tive mais de 650 alunos dentro da sala ao vivo. Essa sala ao vivo era uma sala de estudos todos os dias pela manhã, das 9 às 11h30. Então o pessoal entrava lá e a gente estudava junto. Eu ia acompanhando o mercado, eu ia cantando o mercado, tirando dúvida, explicando. Então eu que ajudava e facilitava muito. O pessoal já ia alavancando o conhecimento, né, se desenvolvendo um pouco mais rápido. E tenho mais de 2 anos agora de estudo diário com o pessoal. Então nesses últimos 2 anos e pouco eu fui construindo um material didático aos poucos. Eu fui moldando de acordo com a dificuldade que as pessoas me apresentavam, né?
Então, assim, eu sempre digo que a Bolsa de Valores é para todo mundo. Todo mundo pode chegar na bolsa e operar, todas as pessoas. O que vai diferenciar uma pessoa da outra vai ser o perfil de investidor, né? De repente a pessoa tem um perfil de investidor mais conservador, ela não consegue se adequar a operações de day trade, por exemplo, que são operações instantâneas, de momento, requer atenção, né? O nível de agressividade, vamos dizer assim, das operações é muito grande. Então acaba que a pessoa ela não fica no day trade, mas ela pode ir para ações, ela pode operar ações, opções, ela pode fazer fundos imobiliários. Então tem assim uma série de produtos dentro da bolsa que a pessoa pode estar operando, pode estar fazendo render o seu dinheiro, ganhando o seu dinheiro, né, multiplicando o seu patrimônio de uma forma muito tranquila, tá certo? Então eu venho trazendo muito isso para as pessoas, porque no começo, quando as pessoas chegam na bolsa, elas têm essa falsa sensação de que, nossa, eu vou ter que colocar muito dinheiro, eu não vou ganhar muito, eu vou ganhar pouco, eu vou perder, como que é? E no fundo, o completo desconhecimento, né, do que se tange a bolsa de valores faz com que realmente as pessoas acabem ali perdendo um pouco de dinheiro mesmo, tá? Por desconhecimento operacional. Muitas vezes as pessoas chegam, assistem umas dezenas de vídeos no YouTube, já se sentem formadas e prontas para operar, são estimuladas por a promessa ou por muita gente que apresenta resultados maravilhosos. E quando a pessoa começa na conta real ali, vai apertar o botão, ela vê que a realidade é completamente diferente, tá certo? E eu vou detalhar isso hoje para todo mundo aí, como que funciona essa parte de gestão operacional. Isso aqui foi o primeiro treinamento que eu fiz em São Paulo. Fiz questão de colocar aí aproximadamente 30 pessoas. Foram 3 dias de treinamento, um sábado, domingo, uma segunda-feira de operação na parte da manhã com o pessoal, tá? Temos aqui também um treinamento em Balneário Camboriú, aqui já com um pouco mais, com quase 50 pessoas, foi nesse treinamento aqui presencial. Ficamos lá 2 dias intensivos lá de aprendizado, certo? Também aqui é Balneário Camboriú, num outro ângulo. Esse aqui são os traders de sucesso, né, do primeiro treinamento que nós tivemos aí, tá? Bom, eu vou contar um pouco da minha trajetória, tá, dos meus investimentos aí na bolsa, da minha trajetória de sucesso, que tem algumas pessoas me acompanhando e estão tendo sucesso também. Começo em 2008 com ações, né, na bolsa, através de um home broker do Banco do Brasil, comprando e vendendo ações Petrobras e Vale. Já ali por volta de 2013 eu começo ali a fazer as primeiras operações de day trade no índice cheio, né? E comecei a operar no escuro, sem saber nada, sem conhecimento de causa, todo lascado, e fui embora, e fui enfiando as caras, e fui fazendo do jeito que eu sabia. O que eu achava que ia acontecer, eu mandava ver. Era um gráfico, punha um monte de coisa no gráfico, e ia pra cima, né? Ganhava 3, perdia 5, ganhava 7, perdia 9 e vamos que vamos. O importante é estar ali e estar participando, né? Sem saber o que estava fazendo. Era um outro momento, era uma outra realidade, né? Então deu para sofrer bastante. Parei, continuo os estudos. 2015 viro meu foco completamente para dólar futuro. Começo a estudar dólar futuro a fundo, sem operar, sem apertar botão, só buscando conhecimento. E eu comecei a perceber nesse período que o que fazia diferença não era gráfico, o que fazia diferença era a leitura de fluxo, era entender o que estava acontecendo com o mercado. E eu, por ser uma pessoa muito detalhista, eu comecei a buscar os porquês do mercado. Tudo eu queria saber o porquê. Pô, você tem isso por quê?
Se tem aquilo, por quê? Vem da onde? Para que serve? Muitas pessoas não buscam esse tipo de informação. E eu fui atrás da informação. E aí fiquei no dólar estudando 2015, até que comecei em 17 para vir o primeiro gain. Ali a gente já começa a apertar o botão com o primeiro gain. 2018 full gain. Por que full gain? Porque em 2018 já estou operando pesado no dólar através de um método de leitura de fluxo que me facilita, né, a identificação dos movimentos momentâneos do mercado, potencializando as minhas assertividades nas operações. Então o que acontece nesse período de 17 para 18? Eu começo a entender, ganhando tempo de tela, o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo com o mercado e o que era e qual eram as reações do mercado. Então o que basicamente eu olhava para poder apertar o botão? Eu olhava book de ofertas, times and trades, e olhava o volume de price. Eu olhava qual que era a intenção do mercado, eu olhava qual que era a realização do mercado e eu olhava onde tinha maior concentração de volume de negócios realizados do mercado. E com isso eu fui desenhando, né, uma estratégia na minha cabeça de fazer as entradas em exaustão. Ou eu entrava numa exaustão de compra, ou não entrava numa exaustão de venda, sempre ao contrário. Numa exaustão de compra eu vendia, numa exaustão de venda eu comprava, né? E se eu percebesse que a intensidade do mercado nesse momento, na hora que ele vinha fazendo uma exaustão vendedora ali, né, bem forte, se eu percebesse que o mercado vinha com muita força, eu já abortava a entrada, eu já não fazia esse trade, entendeu? E também não fazia, vamos supor, ele veio para uma exaustão vendedora, que seria um ponto para mim fazer uma compra, mas eu vejo que está numa aceleração muito forte, já não vou comprar, eu vou deixar, também não vendo, eu deixava passar, eu deixava ele para uma outra região de preço, deixava ele se consolidar novamente, fazer volume, e aí eu voltava a tradear, voltava a apertar o botão novamente. Então foi identificando esses movimentos do mercado, que eu costumo sempre dizer que o mercado, né, ele é preço, momento e movimento. Se você entende o preço que o mercado está querendo fazer, o momento dele, se é compra ou se é venda, e o movimento que ele está fazendo ao redor desse preço, fica muito fácil de você desenvolver as suas operações, entendeu? Fica muito fácil. O que eu vejo de dificuldade é as pessoas compreenderem isso. Muitas pessoas querem um resultado assim para ontem, né? Deixa eu ver o que é. É só esse mesmo? É assim, é fácil? Então amanhã eu já quero estar ganhando dinheiro. E não é assim que funciona, né? Esse imediatismo que o pessoal busca no mercado não existe, tá? O que existe é dedicação, é paciência, é estudo, né? É isso que existe, é ler e compreender as coisas que estão acontecendo no mercado. Nesse período, né, a minha maior dificuldade foi de entender, tá, o que estava acontecendo, compreender o que eu estava fazendo, né, e eu precisava para realizar as operações ali com segurança. Para mim era muita dificuldade isso, entendeu? Porque eu não tinha ninguém para perguntar, eu não tinha ninguém para me orientar, eu não tinha ninguém para me responder as coisas. Então, assim, eu fui entendendo que operar com segurança é a gente ter uma compreensão de funcionamento do mercado financeiro, né? Com todos os seus apensos ali que está orbitando em volta. Então, quando a gente entende isso como um todo, né, do que é bolsa de valores, aí a gente começa a trabalhar, a operar muito mais calmo, muito mais tranquilo. Porque no fundo não existe nenhum tipo de estratégia milagrosa. O que existe é estudo mesmo, tá? E clareza para operar. Aí sentar na frente do computador, olhar a plataforma e falar, poxa, o mercado tá assim, assim, assado, tá com uma intenção assim, com uma realização assim, eu preciso fazer isso, se ele fizer determinado volume eu opero, eu faço a minha entrada. É assim que funciona, né, o mercado. 2021, sala de estudos. A gente chega na sala de estudos em 2021
como que eu chego nessa sala de estudos? Da onde que vem essa sala de estudos? Eu compro um curso para mim poder aprender DIs e arbitragem. E esse curso ele era bem expansivo e me dava uma acessibilidade muito grande a outros cursos também e muitas pessoas que nessa mesma empresa compravam o curso lá. E eu comecei a acompanhar as pessoas que estavam chegando novas no mercado para poder aprender. Quando eu vi o nível das perguntas das pessoas, o tempo que elas estavam estudando e as perguntas que elas estavam fazendo, eu comecei a perceber que eu falei, olha, tem coisa errada, porque esse nível de pergunta para uma pessoa de 1 mês, 2 meses de estudo, de 2 semanas, não pode estar acontecendo. Por que não pode estar acontecendo? Porque essa pessoa ela tem que ter um outro conhecimento anterior que vai demandar um certo tempo e ela está perguntando uma coisa muito na frente para quem está muito pouco tempo no mercado. Vai dar erro isso daí, entendeu? Isso daí é tragédia anunciada. E aí eu comecei a ajudar as pessoas. Eu entrei num grupo, formei até um grupo de WhatsApp na época. Eu queria ajudar umas 15 pessoas, 10 pessoas, estavam morrendo de felicidade já. E no final o negócio aumentou numa proporção muito grande, né? Assim, coisa de menos de 1 mês, já tinha 3 grupos lotados de WhatsApp, o pessoal desesperado por informação, sedento por conhecimento. E depois veio aí a sala de estudos, né? Em 2020 para 2021. E aí a gente fazia a sala de estudos na parte da manhã. Eu mudei um pouco a minha vida pessoal e profissional também, né? Deixei de trabalhar, eu tinha uma empresa e passei a trabalhar só com o mercado, a viver de mercado. Hoje eu vivo exclusivamente de mercado financeiro, né? Eu opero, não todos os dias, mas estou sempre operando para poder estar pagando as contas. E eu vivo de mercado hoje, né? Dou as aulas pro pessoal, ensino a turma aí e tamo junto, focado, né? E aí, 2021 a gente faz aí a sala de estudos e depois em 2022, esse ano veio a consolidação, né? De todo esse processo, de toda essa minha trajetória, por tudo que eu passei, por todo o conhecimento e toda a bagagem que eu adquiri. Eu chego nesse ano aí e vamos em frente, né? Que tem muita coisa por vir ainda, né? O sucesso, né? Ele acontece pela resiliência, né? Pela nossa dedicação, pelo comprometimento, né? Pela calma em operar, pela tranquilidade, né? A gente não pode desistir no primeiro obstáculo, não. Tá? Essa é a minha tela operacional que vocês estão vendo aí, ó. Tudo que eu preciso para realizar os meus trades, eu tenho aqui na minha tela, tá? Completíssima. Ela traz todos os parâmetros para mim, tá certo? Ela traz os parâmetros de leitura de fluxo, de assimetria do mercado, tá certo? E traz para mim também os parâmetros de como o mercado está, né? Dentro das obrigatoriedades do que ele tem que fazer, que é um contexto um pouquinho mais aprofundado aí, tá certo? Então tudo que eu preciso para tradar está aqui nessa tela. Deixa eu colocar aqui um marcador. Eu tenho aqui, ó, na minha tela operacional, para o pessoal se situar, um Times and Trades, tá? Que eu faço uma jogadinha ali, que eu coloco uma outra telinha para ele ficar em 2 minutos para mim, daí eu fico com o corpo, né? Que é essa marcação aqui, né? Essa marcação é o corpo do Times. E aí eu preciso estar fazendo a leitura do corpo do Times and Trades. Por que o Cristiano tem que fazer a leitura do Times and Trades? Porque de acordo com o volume de negócio que vai saindo, de acordo com que as coisas vão acontecendo, nós vamos pegando informações preciosas no corpo do Times, coisa que ninguém ensina
E eu falei para vocês que eu vou contar o pulo do gato. E é o pulo do gato mesmo, tá? Quando a gente começa a perceber no Times determinados tipos de movimentação, você começa a perceber que o comprador, por um momento, começa a patinar, né? O vendedor começa a patinar. Quando eu sempre que eu uso essa expressão, o que é o patinar? Ele coloca contrato, ele está agredindo o mercado, ele está indo para cima do mercado e o mercado não anda. O mercado, o comprador está comprando, o mercado não sobe. Então, ele não sobe porque o mercado tem dois lados. O comprador está agredindo e o vendedor está dando absorção, está liquidando tudo no preço, esquece, né? Não vai subir mesmo. Só que na hora que esse vendedor entrar no mercado agredindo a venda, ele vai empurrar o mercado para baixo. Isso é líquido certo. E quando você começa a observar no volume to price, que esse aqui é o volume to price do diário, ó, que ele está chegando numa região, que essa aqui é uma região do que? De exaustão, ó, certo? De exaustão compradora. Você vê que ele está tentando sair aqui em cima já, nessa região, na parte de cima. Bem aqui e não está conseguindo, vai voltar. O corpo do Times and Trades me conta. Esse miolo aqui, ele me conta tudo o que está acontecendo. É aqui que eu vejo a intensidade do mercado. Na leitura de fluxo é importante nós aprendermos isso. Isso aqui é um detalhe que ninguém explica, né? Sempre passa batido, certo? Quando o mercado vem fazendo um movimento ao contrário, uma exaustão vendedora, esse aqui provavelmente vai ser um ponto de compra nessa exaustão vendedora, né? E aí o corpo do Times vai mostrar como está o movimento de comprador e vendedor, certo? Então eu tenho aqui um Times and Trades do diário com essa marcação aqui da barra de agressão de 2 minutos. Eu tenho aqui uma marcação de book de ofertas filtrado por 10 preços, níveis de preço. Tem o preço do mercado, 10 níveis acima, 10 níveis abaixo. Eu estou vendo se tem mais comprador ou vendedor, ok? Neste momento, ó, nesse caso, eu tenho 54% de compradores próximo do preço do mercado, só que eu tenho 55% de vendedores no total do mercado. Olha, mais uma sacada aí, né, que também faz a diferença, né, no pulo do gato, de entender o movimento e para onde o mercado está indo, ok? Então, quando eu estou sintonizado, né, que eu estou ali já conectado com os movimentos do mercado, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu não sou pego de surpresa, certo? Eu tenho aqui na parte de baixo, aqui na parte inferior, abaixo do book de ofertas, eu tenho um Times filtrado, uma barra de agressão do Times filtrado e do book, né, do mini dólar. Pô, Cris, toda a sua leitura em cima do dólar cheio? Sim, porque o mini dólar ele é um derivativo do dólar cheio. O mini dólar, em determinados momentos, a arbitragem que é feita, ele acaba puxando o cheio. Mas tudo que é feito no dólar, ele é feito no dólar cheio, tá certo? No dólar à vista, nos swaps, nos juros, e, nos DIs, e toda vez que acontece um negócio desse, que tem uma intervenção de Banco Central, toda vez que nós temos aí investidores entrando, investidores saindo, o resultado, as consequências de movimentação são no dólar cheio, não são no mini dólar. Para que eu vou olhar mini dólar? Não olho. Mini dólar eu só olho a tendência dele ali, de como que ele está se comportando, tá certo? Ele não tem nenhuma obrigação de andar igual cheio, mas ele ajuda a segurar. Então tem uma técnica que eu utilizo aqui de informação cruzada, que eu vou monitorando, certo? Eu vou monitorando, até porque todas as minhas entradas, se vocês perceberem na minha tela, olha aqui em cima, ó, eu tenho aqui, ó, um cross order aqui ativado. Então eu faço leitura no dólar cheio e as minhas ordens são enviadas para o mini dólar, certo? É assim que eu opero. Aí eu tenho um VAP diário, eu tenho um VAP aqui de 2 minutos, um VAP de 5 minutos e um VAP de 10
e 15 minutos, que esse VWAP aqui eu vou alternando ele, 10, 15, às vezes 20, para mim poder ver como que foi ali, como que tá a região, volume, a gente vai acompanhando. Aí eu tenho o Superdom aqui, que eu faço as minhas entradas, que eu posiciono as minhas ordens. Esses pontilhados amarelos aqui no Superdom do dólar cheio, é para mim observar onde eu tenho lote de institucionais, né, onde estão colocando volume, só que para mim não tem assim tanta relevância, tá certo? Às vezes, numa aceleração um pouco mais rápida de mercado, eu gosto de dar uma olhada nisso para poder ver onde eles estão se posicionando, certo? Aqui na parte de baixo, né, eu tenho meus DIs, tá? Eu vou dar uma marcadinha aqui, ó. Esse aqui é o DI 25, esse aqui é o 27, DI 29, 31, e esse aqui é o DI 33, ok? Tenho 3 DIs aí na tela. Por que os DIs? Dólar, ele tem uma correlação com diversos ativos, certo? Então, quando nós vamos aprender a fazer operações na Bolsa de Valores, nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender como que funciona aquele ativo, como que é formada a assimetria daquele ativo e quais são as correlações que esse ativo tem. A partir deste momento, se nós formos monitorando o que está orbitando esse ativo, no caso as correlações, os DIs, eles fazem correlações com o dólar. Por quê? Quando os DIs eles têm a tendência de andar sempre inversamente contra os indicadores de bolsa de valores. Quando uma bolsa de valores está caindo, né, está entrando em desvalorização, o que acontece? O DI começa a subir. Por que a taxa de juros, o DI começa a subir? Por causa do risco, né? Quanto menor for a capacidade de recuperação daquela bolsa, maior vai ser o risco. Então, juros para cima. Quando os juros vai para cima, a tendência é que o dólar acompanhe, tá certo? Por que o dólar acompanha? Por 2 motivos. Primeiro, pelo risco, aí você tem uma parte de uma certa ingerência cambial em cima disso. E segundo, você pode ter uma fuga de capital, porque se essa bolsa não está indo bem, os investidores externos não vão querer ficar naquela bolsa ali, vão querer cair fora. Então, neste momento, eles começam a comprar dólares, né? Por quê? Quando a bolsa estava indo bem, estava para cima, estava no alto, estava tudo bonito, tudo muito lindo, o que acontecia? Os investidores chegavam com os dólares na mão. Eles vendiam o dólar, né, para investir na bolsa. Consequentemente, os juros, né, o DI, ele tinha uma formação de descida, né? Você observa uma queda no DI e também uma queda no dólar. Por quê? Porque estão vendendo o dólar, né? Se está vendendo, está caindo o preço, ok? E aí depois, quando ocorre um movimento inverso, que esses investidores vão sair porque essa bolsa está caindo, essa bolsa não está legal, a economia daquele país não está indo bem, eles começam a comprar dólar, porque eles venderam o dólar para poder pegar o dinheiro da moeda local, no caso aqui o real, né? Eles vendem o dólar, compram real, aí depois eles vendem o real e compram o dólar. E quando eles fazem isso, a tendência é que o dólar suba. Quando o dólar sobe, se o DI estiver subindo também, porque a bolsa está caindo, está com um risco grande, é dólar e bolsa para cima. Então, quando você entende essa correlação entre os ativos e você começa a observar os movimentos, você trada com segurança. Por quê? Porque se eu observo uma aceleração de alta nos DIs, muito provavelmente eu vou ter uma aceleração de alta no dólar, uma subida de preço. Eu vou acompanhar volume e vou identificar movimento. Se eu estou vendo que esses DIs estão ali numa região, por exemplo, de VWAP deles, que é uma região de bastante volume negociado ali, né, que é a média ponderada dos volumes negociados, dos contratos negociados, realizados, né? Se eu observo que aqueles DIs estão orbitando por ali, não estão andando, muito provavelmente eu vou ter esse dólar um pouco mais estagnado, um pouco mais lateralizado, né? Então eu posso fazer operações de compra, operações de venda, observando exaustões, regiões de volume. Então fica muito fácil de entender o que está acontecendo e fica fácil, né,
de observar os momentos que esse mercado vai começar, vai dar uma acelerada. E essa acelerada que o mercado vai dar é aquela hora que ele pega os desatentos desprevenido, tá certo? Olha que o pessoal não tá entendendo nada, fala assim, pô, eu vou vender. Pô, mas você vai vender, mas é compra. É que compra, meu, tá tudo na venda. Aí a pessoa vende e o mercado sobe. E você fala pra pessoa, tá vendo? Não falei pra você? Aí ela fala pra lá, como que você sabia disso? Porque eu tô acompanhando as correlações do mercado, coisa que ninguém vê. Dificilmente alguém dá uma atenção para isso, né? Então, se nós damos atenção para isso, fica muito mais fácil de operar o dólar. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, prévia do meu ajuste diário, tá certo? Prévia do ajuste diário. Por que é importante ter o ajuste? O ajuste é onde todo mundo dorme, entendeu? Tem uma força muito grande. Ou você está pagando ou você está recebendo, né? De acordo com a posição que o player, que o dealer vai parar, ele vai ficar nessa situação. Eu tenho aqui embaixo também, ó, as minhas EOAPs, diário, semanal, mensal. Essas mesmas EOAPs eu tenho no meu gráfico aqui, ó, a verde, a branca, né? Eu tenho uma azul também, que representa a verde a semanal, a azul a mensal e a minha branca aqui é a anual. Aqui no meu gráfico também eu tenho o indicador aqui da VWAP diária, né, que é o marrom, que é essa marrom que está passando aqui. O pontilhado branco é a média disso daqui, ó. O que é isso aqui? É os diretos que ocorreram no mercado, né? Existe uma correlação também com os diretos, porque aí eu estou filtrando aqui o movimento dos dealers, eu estou vendo o que eles estão fazendo, que é os camaradas que mandam no mercado, certo? Então eu vou observando toda essa movimentação dos dealers através dos diretos. Deixa eu ver o que eles estão fazendo, eles estão posicionando o volume de contrato, porque é por ali que eu quero ir junto, tá certo? Muita gente fala assim, nós temos que fazer a entrada junto com os tubarões, né? Entrada com os tubarões? Meu, na hora que você pensar em fazer uma entrada para acompanhar um tubarão, para acompanhar um grande player, um big player, como eles dizem, você já se ferrou. O cara já tá na volta, você tá querendo ir, o cara já tá voltando, entendeu? Esquece. Isso daí é loucura. Nós temos que se antever os movimentos deles, de preferência, tá certo? E para isso, nós começamos a operar antes, fazer os nossos movimentos antes, antecipadamente. Então aí eu tenho aqui os diretos que eles soltam, tá? Aí eu tenho aqui, ó, em cima dos diretos, eu tenho toda a minha informação em relação a PETAX, certo? Por que PETAX? Correlações dos mercados, né? Faz parte da simetria dele. Os DIs, os diretos e a PETAX fazem parte da assimetria de mercado. É uma lógica que é formada, né? Que existe uma obrigatoriedade, e aí os dealers eles trabalham em cima disso, tá certo? Só que o mercado ele não para, né? Ele está constantemente gente comprando e vendendo, especulando, fazendo de tudo. Por isso que o mercado não para, ele continua trabalhando muito forte. E aí, se nós não temos esse entendimento do que está acontecendo, vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí você vê o mercado acelerando para cima, para baixo, para cima, para baixo, fala, esse mercado tá louco hoje, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Por quê? Profundo desconhecimento de causa aqui do que tem esse mercado. Depois eu tenho aqui na parte de cima, ó, que é a análise de variação, tá certo? Então a análise de variação eu tenho nessa coluna aqui a prévia da variação em percentual de 0,5% para mais e para menos do fechamento, e eu tenho aqui também do ajuste. Para que serve essa análise de variação? Que eu também tenho aqui nessas linhas verde e branca que estão aqui no meu gráfico, né? Por que eu tenho o gráfico aqui? O gráfico ele fica na minha tela porque o gráfico ele é informação instantânea, certo? Quando você bate o olho no gráfico, se você sabe fazer uma interpretação gráfica de acordo com o que você coloca no gráfico, da forma que você configura o seu gráfico, não adianta você pegar um gráfico de outra pessoa, configurado por uma outra pessoa, e querer operar em cima disso. Não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é você montar o gráfico da sua maneira, do seu jeito. Por que eu digo isso? Porque quando você bater o olho nesse gráfico, você sabe tudo o que tem de representatividade ali.
Então, tem uma facilidade de interpretação do que está acontecendo com o mercado. Então, muitas vezes, eu preciso de uma resposta um pouco mais rápido para tomar uma decisão, para mim sair. Muitas vezes, para mim sair. Pô, deixa eu ver se eu saio agora, meu. Será que esse mercado não vai andar para trás aqui, vai diminuir meus ganhos? Vou sair já, né? Eu tô descendo com o mercado ali. 3, 4, 5, 10, 15, 20 pontos, sei lá. Tô ganhando um monte de pontos no mercado com 5, 10 contratos, 7 contratos, 2 contratos, 1. Não interessa o número de contratos, mas o mercado tá me levando na onda, na crista da onda. Eu tenho que sair desse mercado. Para mim sair desse mercado, eu tenho que ter uma referência do que está acontecendo. Se ele está batendo em algum ponto de bastante volume, se ele vai se enroscar por ali, né? Você vai diminuir a intensidade de movimento que ele está fazendo. Então, para isso, eu posso usar o gráfico, poder ver se ele está chegando próximo de uma média. Média não, desculpa, se ele está chegando próximo de uma VWAP, porque eu não tenho média no meu gráfico, tá? Nenhum tipo de média. A única média é a média dos diretos ali só, tá certo? Então, aí eu já, deixa eu sair aqui então, já garantir pôr no bolso aqui o que eu tenho que colocar, porque esse mercado pode voltar. É uma possibilidade, não é uma certeza, né? Porque todo mundo que trada em cima de possibilidades, procurando acertar o máximo possível e errar o mínimo possível, tá certo? E aí eu tenho um relógio aqui também, esse relógio fica aqui para que as pessoas que me acompanham na aula, elas estejam verificando se está aí linkado aí, se está em tempo real, se está com delay, alguma coisa, tá certo? E aí aqui embaixo eu tenho um gráfico, e esse gráfico aqui, ele é do índice futuro, tá certo? Fica aqui, e eu só tenho aqui nesse gráfico, todos os meus dois gráficos, eles são configurados, gráfico de candle, né? 15 minutos, tá certo? 15 minutos, e aí eu tenho só uma VWAP aqui, tá? Só uma VWAP aqui no índice, certo? Deixa eu dar uma limpadinha nessa tela aqui. Então isso aqui, pessoal, é uma tela assim simples, tá? Simples, objetiva. Tudo que eu tenho eu olho, não tem nenhum indicador aqui, não tem nenhuma ferramenta na minha tela que tá ali porque eu acho bonito. Não, o que tá ali é porque é funcional, tem um porquê de estar ali, ok? E é a referência que eu tenho, e as pessoas que me acompanham veem isso todos os dias, eu operando com essa tela, tá? E eu vou fazendo meus ganhos em cima dessa tela. Eu vou aproveitar aqui esse momento, né? E vou até responder algumas perguntas que o pessoal mandou lá quando fez as inscrições. Foram várias perguntas, eu separei algumas. Teve muitas que foram repetidas por tema, né? Então, até qual é o pulo do gato do mercado, né? Aí eu coloquei, né? Isso é o que todos querem saber e ninguém quer ensinar, tá certo? Só que se todo mundo souber o pulo do gato, não tem problema nenhum, entendeu? Porque cada pessoa identifica o mercado, o funcionamento do mercado de uma forma. Então, tá tudo muito tranquilo. Qual o segredo, né, do sucesso no trader? Gerenciamento de risco, qual o segredo? Tape reading com gerenciamento de risco, dá certo? Dá muito certo. Tape reading com gerenciamento de risco dá muito certo. Inclusive, eu acredito até que seja o futuro do seu sucesso no mercado, tá? Como não quebrar a banca e manter os ganhos constantes e crescentes? Gerenciamento de risco. O grande segredo do mercado é ter um excelente gerenciamento de risco. Um excelente. Nós temos que saber até onde nós vamos, tá certo? Outro dia eu estava fazendo um trade, bateu R$900. Aí eu estopei. Aí eu fui lá, né? Eu estopei, porque eu sabia que o mercado ele não ia voltar, entendeu? Ele ia voltar, se voltasse, voltava no final da tarde. Eu não vou ficar o dia inteiro tradando. O que eu fiz? Aproveitei e comecei a operar de novo e recuperei ali aquele prejuízo momentâneo de 900 e fiz mais 1.200 em cima, né? Então nesse dia, na verdade, eu fiz R$2.100, né? Eu fiz 2.900 negativo, depois eu fiz os 900 positivo mais os 1.200 líquido, né, para poder sair. Então tudo isso é a parte da parte de gestão de risco, tá? Gerenciamento. Como aprendo
para ensinar as pessoas para ter uma vida digna? Muito estudo e dedicação. Não tem outra solução. Não tem mágica, não tem milagre. Melhor operar a bolsa no Brasil ou no exterior? Depende muito do nível de conhecimento sobre o mercado e o que vai operar e as pretensões pessoais. Então, assim, melhor lá fora ou melhor aqui no Brasil? Né? Eu vou operar lá nos Estados Unidos, vou operar na Europa, vou operar no Brasil? Depende muito das suas pretensões, depende muito do seu conhecimento, do mercado que vai se operar. Se me falar que se não conhece muito o mercado daqui e quer operar lá fora, deu lasca, né? Porque lá fora é tudo em inglês, você tem que saber uma outra língua, são outras regras, o negócio lá fora é um pouco mais duro do que aqui, né? Apesar de que aqui ser muito duro, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não respeitam muitas coisas. Então, assim, depende muito, tá? Do nível de conhecimento sobre o mercado e o que você vai operar, certo? E as suas pretensões pessoais. Se você tem um bom conhecimento, né, e suas pretensões pessoais são de ir embora do Brasil, eu acho top, show de bola, né? Porque você vai ter um meio de fazer uma renda lá fora, certo? Como controlar a ansiedade ao operar, né? Se o segredo do mercado é gerenciamento de risco, a regra de ouro do mercado é o controle emocional, sem sombra de dúvida, tá? E isso vem com o tempo, tá? De acordo com que você vai se acostumando a fazer as operações, de acordo com que o tempo vai passando, você vai lendo o mercado, vai identificando entrada, saída, movimento que o mercado está fazendo, você vai compreendendo o jogo, né? Como um todo, você vai ficando mais calmo, mais tranquilo. No que eu devo me dedicar para focar os meus estudos? Bom, você tem que se dedicar primeiramente na leitura de fluxo. Tá? Leitura de fluxo é o que vai mandar fazer o mercado. Depois, você tem que se atentar na parte de assimetria do mercado, certo? Que é a parte das obrigações de movimento e de entrega que os grandes participantes do mercado têm que realizar todos os dias. Tem que ter um conhecimento sobre isso. E também nas correlações, tá? Que eu acabei de falar aqui agora entre os ativos. Tem que ter esse conhecimento também. Se não conhecer isso, fica difícil, né? Como que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com inteligência, sendo que se você não conhece, né, a fundo isso? Então tem que conhecer bastante, tá? E como acertar as operações? Entendendo, né? A pergunta é como acertar as operações? Entendendo e compreendendo o que está acontecendo com o mercado. Se você souber isso, pode deitar e dormir descansado, que todo dia é só gain, tá? Como que você negocia? Pergunta para mim, como que eu negocio? Comprando e vendendo de acordo com a leitura de fluxo e o movimento de momento do mercado. É assim que eu negocio, tá? Eu vou fazer uma leitura de fluxo, vou entendendo o que está acontecendo, tudo que o mercado tem que cumprir, como que ele está posicionado, o que ele está fazendo, qual que é a tendência maior, como que está o momento dele, e eu vou desenvolvendo minha operação dentro disso, tá certo? A consistência vem com a tranquilidade, tá? Em operar. A consistência vem quando a gente está sabendo que nós temos uma estratégia operacional, né, já muito bem validada. Tá? A nossa estratégia operacional está diretamente ligada ao nosso conhecimento do mercado. E o que nos leva, e a nossa estratégia operacional é o que nos leva para frente, tá? O que nos empurra ali para a assertividade, para a consistência. E quando nós temos essa clareza, né, da situação, o nosso emocional fica mais calmo, tá? A gente fica mais tranquilo e a gente fica sabendo tudo que a gente tá fazendo, né? Não vai ter muito segredo, né? E aí a gente vai olhando o que é que está acontecendo, né, e vamos ganhando dinheiro sorrindo, entendeu? O segredo da consistência é isso, é ter calma, tranquilidade, paciência e entender tudo o que está fazendo. Por quê? Porque eu só estou entendendo o que está fazendo, o que está acontecendo, eu vou só acertar, entendeu? Eu vou errar, de vez em quando, velho, eu vou errar, entendeu? De vez em quando eu vou errar, é lógico que vai errar, porque ninguém é perfeito, ninguém é máquina, né? Realmente é possível viver de operações? Dá para viver só de trader? É possível ganhar dinheiro com day trade mesmo? Olha, é possível sim, tá? Separei somente 10 operações, tá? Para mostrar para vocês aqui.
Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aí o meu resultado. Deu 7 mil e pouco, tirando as despesas, deu uns 5 mil reais mais ou menos aqui, né? Esse aqui é o meu resultado aí de mais ou menos menos de 10 dias, tá? Aí, ó. Agora eu tô vendo também, tô enxergando legal aqui. Fiz aqui 7.145 reais, tive um prejuízo bruto de 990. Lembra que eu falei para vocês que eu estopei no 900 reais uma operação? É essa operação aqui, né? Que eu estopei. Os custos aqui, ó, 915 reais, foram 59 operações. Meu resultado total foi de 6.155 reais. O meu líquido aqui foi de 5.240 reais, tá certo? Eu tive aqui 59 operações, né? Vencedoras 57 e 2 perdedoras só. Usando o que mesmo? Que eu sempre falo para vocês? Leitura de fluxo, né? Então esse resultado aqui, ó, perfeitamente, 10 dias se eu continuar nessa mesma pegada, eu vou fazer 10 mil no mês, certo? Quanto que eu tenho alocado aqui? Aí é que tá. Não adianta eu querer fazer uma coisa muito maior do que o pessoal já está acostumado, né? Ou que o pessoal não tem a condição de fazer. Por que eu digo isso para vocês? Olha só. Cada pessoa tem uma condição financeira, certo? Então, nós temos que entender essa condição financeira das pessoas. Então, eu aloquei só 2 mil reais para poder fazer essas operações, para fazer esses trades, tá? Rodo muito contratinho, né? De 2 em 2, de 3 em 3, entro com 2 contratos, saio com seguro posição, vou fazendo médio para frente, mercado volta, continuo fazendo médio para frente. Mercado subiu, realizei, deixo uma posição aberta, mercado volta, pego ele de novo, faço mais um monte de compra, vou colocando saída para frente, médio meu vai indo embora. Chega uma hora que eu estou operando com 3, 4, 5 contratos, com 30, 40 pontos na frente do mercado, estou sossegado, estou tranquilaço. Aí é que está o controle emocional. Se você sabe fazer isso, fica tudo muito mais fácil, entendeu? Então, é justamente isso que eu faço. É realmente possível ler o mercado a ponto de ter mais ganhos que perdas no day trade? Sim. É possível ter essa atividade somente com análise gráfica? Não. Essa pergunta é maravilhosa, né? Se é possível ter essa atividade com análise gráfica? Não. Tá? Análise gráfica, basicamente, somente análise gráfica, quem opera somente por análise gráfica fica fadado a fazer as entradas de acordo com uma loteria, tá? Tentativa de acerto e erro. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver um determinado tipo de movimento no mercado, você vai acreditar numa certo movimento do mercado que não é verdadeiro, é falso. Aí você entra naquele movimento, numa compra, né? Se você acha que é um suporte, você compra naquele suporte, o mercado ainda desce mais um pouco, te estopa. Puxa, é meio que penoso, tá? Porque a gente não consegue pegar na análise gráfica essa intensidade, a gente não tem essa sensibilidade, o tato na leitura de fluxo, né? Dá pra gente, a gente não tem esse tato, essa sensibilidade de poder estar olhando o mercado e falar, meu, olha aqui, ó, ele não vai passar desse preço. Porque na análise, no tape read, na leitura de fluxo, a gente vê o preço, né? Muita gente fala, ó, no 335 crava o preço, a gente precifica o mercado. Meu, 35 está absorvendo tudo. Toma compra no 35, o mercado vem descendo, chega no 35, ele faz um 34,50 e pumba para cima novamente, bate lá no 39, no 40, 42. Isso você vê na leitura de fluxo, você não vê isso na análise gráfica. Porque na análise gráfica você vai fazer uma entrada mais ou menos por região. Aí o que acontece? Você está operando com um stop de 5 pontos, 3 pontos, sei lá, 2 pontos. Você fala, meu, eu vou entrar no 40. 40 é bom, 40 no bola. Você põe a sua entrada de compra, o mercado vem descendo 42, 45, 42, 43, 43, 42, 42, 41, vai chegando no 40. Mas tá batendo lá no 47, 45. Daqui a pouco o mercado te toma no 40 e vai buscar 40, 35, 34,5 e vai para cima novamente. Quem estava na leitura de fluxo não estava comprando no 40. Quem estava na análise gráfica poderia estar comprando no 40, mas na leitura de fluxo não estava, porque ele sabia que ali região do 40 era um preço de passagem. Para que eu vou entrar no meio da bagunça?
entendeu? Não tem volume, o volume está lá em cima do 45. 40 é exaustão. Deixa o mercado passar embora. A exaustão está mais para baixo, então vou pegar mais um pouco na exaustão de baixo. E assim vai indo. Então essa é a diferença, né, de você tentar ter a assertividade com a análise gráfica. Isso é uma sofrência isso, tá? Qual é a diferença de você operar olhando o gráfico e fazer o tape reading? Olha, muita diferença, muita diferença. Tá? É como eu acabei de falar agora, a sensibilidade. A informação instantânea eu pego no gráfico, isso é fato. A informação de momento de mercado, de movimento de mercado, de precificação de mercado, eu pego na leitura de fluxo, no tape reading. Se eu entendo de gráfico e eu entendo de leitura de fluxo, se eu juntar os dois, eu estou no melhor dos mundos. Tá? Eu estou no melhor dos mundos. Você consegue operar pela leitura de fluxo sem precisar de gráfico. Agora fica muito difícil você operar sem leitura de fluxo e só com um gráfico. Agora, se você juntar os dois, você está no melhor dos mundos, com certeza. Então, o que eu quero ensinar para as pessoas é justamente isso: é ensinar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo, não fazer de qualquer jeito, né? Primeiro pilar, conceito base, né? Parece simples e óbvio, tá? Mas ter um conhecimento e principalmente entendimento completo da base do mercado financeiro vai te dar muito mais confiança e autonomia para operar, certo? Você conhecer o mercado desde a sua concepção, da sua raiz ali, da onde ele começou, se você entender como que funciona o mercado financeiro, né? Os produtos que ele tem, para que servem os produtos, o que interfere, né? Você vai entender um pouco mais de economia macro, né? Um pouco mais de economia. Você vai ver uma notícia, você vai aprender a tradar com notícia, escutando notícia, vendo notícia, para que serve aquela notícia, o que influencia, né? É para cima, é para baixo. Então, conceito base, conceito que ninguém dá, que ninguém passa, que ninguém fala. Vocês estão vendo um monte de gente aí no mercado tradando, operando, que não tem esse tipo de informação, não chega a esse nível de informação. Porque esse nível de informação, às vezes, é muito raso, muito baixo, entendeu? Para que eu quero saber da formação da bolsa? Para que eu quero entender de onde que vem, né? Para onde que eu quero isso? Ah, vamos logo aprender como que aperta o botão. Então, toma, né? É perder dinheiro. Eu vou estar aqui para ganhar dinheiro, entendeu? É assim que funciona. Então tem que ter aprender o conceito base mesmo da coisa. Segundo, domínio operacional, importantíssimo, né? Analisar o momento do mercado utilizando a leitura de fluxo, né? Que mais parece complexo de enxergar. Quando a gente olha a leitura de fluxo, fala: nossa, leitura de fluxo, aquele monte de números saindo, é difícil de enxergar os números, né, na tela, tal. Meu, calma. Entendeu? Calma, vamos organizar as ideias. Vamos estudar o indicador. Vamos pegar ali o Times and Trades. Para que serve o Times and Trades? Né? Como que funciona o Times and Trades? Quais as informações que o Times and Trades nos traz? O que eu posso extrair do Times and Trades de informação que não está explícita, ou está explícita, mas não está explicado como que você vai interpretar aquela informação, né? Eu vou fazer uma leitura desse Times, né? Como que eu interpreto esses números, a forma que ele sai, qual que é o segredo? Pô, tá ali, tá na cara da gente esfregando, mas a pessoa não aprendeu a ver isso, né? Então aí eu vou lá e destrincho, é isso que eu vou mostrar. E aí você vai ter um domínio operacional do Times, do Book, do Volume to Price, né? Dos DIs, de tudo. Você passa a entender o conjunto todo, aí você fala: pô, peraí, agora eu estou entendendo o que está acontecendo com o mercado. Se eu estou entendendo o que está acontecendo, fica mais fácil eu tomar as minhas decisões de entrada, né? Se eu vou comprar, se eu vou vender, porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou simplesmente jogando uma estratégia lá que vai gerar algum tipo de resultado. Não é isso. Você está entendendo o que está fazendo, né? E aí você passa a ter mais clareza, né, de toda a informação, né, dos números, porque na verdade, turma, os números é o que vem primeiro, tá? O gráfico
ele é formado, ele tem um certo delay o gráfico, né? Primeiro a informação sai no Times, para depois ir para o gráfico. Então, quando você olha os números acontecendo e você tem um certo nível de conhecimento da qual você consegue gerar uma compreensão daquilo, você não precisa de gráfico. Opa, vou segurar aqui porque está acontecendo isso e minha operação é tal. Na hora. É na hora. É instantâneo isso, tá? E os números, eles nos mostram os detalhes, né, que nós não identificamos nos gráficos, como eu falei anteriormente. Eu estou olhando um número, o gráfico não fala para mim assim, ó, aqui eu não vou deixar passar porque tá o preço da absorção. No gráfico não me mostra esse detalhe, entendeu? E aí eu acabo dançando, porque eu acabo perdendo a minha entrada, acabo perdendo meu trader por causa disso. Então eu tenho que ter noção do que está acontecendo, e vai ser no domínio operacional, tá certo? É ali no detalhe que vai ser identificado, né? Porque o gráfico é muito mais confortável aos olhos, né? E cômodo, né? Mais tranquilo. Mas a composição do gráfico acontece após a informação numérica, entendeu? Após a confirmação do fluxo. E aí o pulo do gato que eu ensino para todo mundo, no detalhe, é esse: domínio operacional. E, não muito obstante, gestão de risco, tá certo? Sim, o tão falado gerenciamento de risco, né, que é importante, salutar para vencer. Se você não tiver gerenciamento de risco dentro das suas realidades, né, eu tenho uma realidade aqui, um capital de tanto, eu tenho um perfil operacional assim, eu tenho que adequar esse gerenciamento de risco à minha realidade, tá? Que é o importante. E após aprender os dois pilares anteriores, você vai se sentir mais confortável, tá? Em traçar o seu gerenciamento de risco de acordo com a sua situação financeira. Então você vai juntar conceito base, toda a informação básica do mercado, todo o domínio operacional e a parte de gerenciamento de risco. Se você juntar tudo isso, você vai se dar bem e vai conseguir fazer muito bem as suas operações, tá? Hoje, todo mundo que chega no mercado para comprar um curso, para aprender, se torna dependente de algo. E eu quero que as pessoas sejam independentes, tá certo? Não dependam de médias móveis, não dependam de, sei lá, traçar uma Fibonacci, não dependam de não sei do que. Eu não quero que as pessoas sejam dependentes, eu quero que elas sejam independentes, que elas entendam tudo que elas estão fazendo. Quais as vantagens e benefícios, né, que eu vou ter em participar disso tudo? Programa de ensino dedicado, tá certo? Eu faço turmas reduzidas para dar atenção para todo mundo. Independência financeira, você vai conquistar muito mais rápido do que você pensa, tá certo? Porque você consegue ir fazendo dentro de um gerenciamento de risco, de uma estratégia operacional e de uma dedicação dos estudos, você vai aprender o que é e como faz o mercado, e aí você vai galgando degrau a degrau e vai conquistar sua independência financeira em cima disso. Aulas ao vivo no mercado. Então o mercado está funcionando. Então tudo que eu falo, tá, é no mercado ao vivo. E aí tem que saber o que está falando. Porque quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né? Então eu faço ao vivo. As pessoas que me acompanham sabem. Eu faço ao vivo e a cores e mostro. É assim, é assado. Inclusive eu tenho depoimentos de alunos que falam: poxa, Cris, ouvindo você falar do mercado, eu aperto o botão aqui até mais tranquilo, entendeu? Eu nem tremo. Porque dificilmente dá errado. Porque você está acompanhando, você está entendendo o que está acontecendo, né? Aí que vem a segurança operacional. Então faz parte dos benefícios. O grupo de estudo que a gente tem, ele é focado, né? Não é um grupo que o pessoal fica postando qualquer coisa, não. Só posta coisas do estudo mesmo. Então, quer dizer, esse network faz com que as pessoas se interajam e aprendam mais rápido, entendeu? Ali dentro desse universo. As aulas gravadas. Mesmo que você não tenha condição de assistir a aula à noite, na hora que eu estiver dando as aulas,
e durante o dia, essas aulas vão estar sendo gravadas, elas vão ficar guardadas ali e você vai poder assistir ela posteriormente. E depois todas as suas dúvidas, suas perguntas, você pode mandar pelo WhatsApp que eu mesmo respondo, tá certo? Como que será tudo isso, né? Você vai ter login e senha para acessar todo o conteúdo, para ter acesso às aulas gravadas, tá certo? Material em PDF, o teórico todo em PDF, quer dizer, todo detalhado, contando tintim por tintim para você, ilustrado. É um material exclusivo para poder facilitar a sua absorção, né, de conhecimento. Ele é todo segmentado em módulos, esse material, esse conteúdo, o que vai facilitar. Então você começa estudando, tem um caminho certo. Por quê? Não adianta eu começar estudando um determinado assunto, né, e lá na frente eu esbarrar e falar, poxa, mas peraí, tá faltando informação para mim poder chegar nesse nível. Então eu já estruturei e desenhei tudo isso de uma forma que você vai começar do básico, né, daquela informação de fundo mesmo, de base ali, de fundação, para poder vir construindo o seu caminho, tá certo? E acompanhamento individual, que isso é uma coisa que você não encontra em lugar nenhum. Eu dou acompanhamento individual, tá? Bônus, como bônus, vão ter 2 aulas individuais para tirar dúvidas do conteúdo da parte teórica, de tudo que eu dou de conteúdo na parte da noite. São 2 aulas por semana ao vivo, tá certo? Por 8 meses. Você vai ter essas aulas comigo. Então, quer dizer, toda semana eu estou ali para ajudar. E depois eu faço ainda 2 aulas individuais com cada aluno para poder tirar dúvidas sobre a parte teórica, explicar coisas que ficou para trás que ele não conseguiu entender. Faço também 2 horas de mentoria de mercado ao vivo. Eu vou pegar um dia e vai ser 2 horas de mentoria de mercado ao vivo. Pode ser na parte da manhã ou na parte da tarde, mentoria comigo individual, tá certo? Aonde que você recebe esse nível de atenção? Qual curso que te oferece isso? Tá? 1 semana de sala VIP, todos os dias de manhã, das 9 às 11h30 da manhã, após o 4º mês. Então você começa estudando comigo, depois do 4º mês você já está habilitado a ir para a sala, porque você vai chegar na sala já entendendo tudo o que está acontecendo. Tá? Então em 4 meses vai ser o tempo necessário para você poder aprender, né, a base de chegar, e daí na sala você vai, em 1 semana você já vai dar uma desenvolvida, certo? Mas isso é após o 4º mês. E também um desconto no plano de mentoria, ok? Então nós temos aí uma mentoria que eu faço, né? E aí para quem comprar o curso vai ter um desconto nessa mentoria.